Querido diácono, queridas irmãs da Sagrada Face, queridos acólitos, ministros, querida comunidade aqui, caros neófitos, queridos Ministério de Música, leitores, nós estamos a celebrar o evento estupendo, extraordinário, que a razão humana não consegue abarcar. Trago, talvez, quem sabe, alguns dados que o Evangelho nos apresenta para nos fazer entender que, historicamente, é impossível não ser verdade. Por exemplo, geralmente, quando alguém quer fingir, procura elementos mais adequados para transmitir uma mentira enrustida de verdade. Todavia, o Evangelho começa narrando que uma mulher vai levar a notícia. Justamente a mulher que no mundo judaico não tinha o poder de comprovar, de testificar, de falar nada a favor. E aqui as Sagradas Escrituras fazem nos lembrar que foi uma mulher que fora dizer o que vira. Um outro dado importante, embora esta mulher tenha ido avisar que roubaram o corpo, aqui tem um dado muito interessante, que aquilo que é roubado não dá para ficar assim tão visível. Por exemplo, quem vai roubar um cadáver não tem tempo de, por exemplo, de pegar os lençóis mortuários, dobrar e colocar num canto. O evangelista faz questão de dizer: viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado por sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, porém enrolado num lugar à parte. Ou seja, se ali o túmulo estava com um destacamento de soldados vigiando naquela madrugada, certamente não tem como alguém entrar lá para roubar o cadáver e ainda ter tempo de enrolar os paninhos e colocar num cantinho. Esses dados, queridos, são importantes porque, infelizmente, nós ainda somos esta comunidade de Maria Madalena, que pensam que o corpo de Jesus fora apenas roubado. E por isso é que, de modo vil, celebra a Páscoa do Senhor. Um outro dado importante, e também de modo extraordinário, para comprovar a ressurreição de Cristo: Simão Pedro, aquele que sexta-feira nós ouvimos dizer que ele negou Jesus por 3 vezes, dizendo que nem conhecia. Agora, nesta primeira leitura de hoje, onde está Pedro? Está longe? Fugiu para que não pudesse ser capturado? Pelo contrário, está já fazendo valer aquilo que Jesus disse. Por ocasião da sua ressurreição e a aparição a eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos meus todos os povos. Simão Pedro está, portanto, fazendo discípulos para o Senhor, fazendo valer aquele dito de Jesus, o capítulo 4 de Mateus, versículos 18, 19, lá no Mar da Galileia, quando Jesus disse: a partir de hoje tu serás pescador de homens. Ele, portanto, entendeu que o seu papel é ser pescador de almas.
Certamente, queridos, esses dados são importantes para a gente guardar, porque vez ou outra a gente se depara com alguém aí metido a muito sabido, que se declara anticristão, ateu, assim, que não acredita em Jesus, Jesus é apenas um mito, é uma fábula, é alguma coisa aí do folclore judaico. E não pode ser folclore quando documentos históricos, historiadores, arqueólogos, enfim, gente da ciência arqueológica descrevem como isso aconteceu. Mas, fugindo um pouco dessa imagem racionalista, vamos mergulhar um pouquinho no mistério dessa liturgia. Esta mulher vai ao encontro dos dois apóstolos do Senhor, que ligeiramente e prontamente vão ao túmulo para testificar a sua fala. Certamente, a gente pode dizer que esse discípulo que Jesus amava era o mais novo e por isso era o mais forte e por isso também chegou mais rápido. Todavia, um outro dado importante para a gente guardar no coração: aqueles que experimentam o amor de Jesus é mais rápido para chegar lá. Aqueles que fazem a experiência do amor não ficam pisando em ovos, vão pressurosos, correm ligeiramente para estar lá. Esse discípulo a quem Jesus muito amava, que não tem nome, e portanto, dizem alguns estudiosos que o fato de não declarar o nome desse discípulo, desse apóstolo, é para colocar você e eu no lugar dele. Se você sente-se amado pelo Mestre Jesus, certamente você, como esse discípulo, tem pressa de chegar lá, tem pressa de chegar para experimentar a ressurreição de Cristo. Queridos irmãos, Simão Pedro também vai, um velho, um ancião, todavia alguém apaixonado por nosso Senhor, e é o primeiro que experimenta, que testifica, que vislumbra que de fato o Senhor ressuscitou. Ah, queridos, Simão Pedro tem que ser o primeiro a testemunhar a ressurreição de Cristo, porque é o primeiro. Lembrem, naquela narrativa de domingo passado, quando nós lembrávamos Jesus dizendo: Simão, Satanás me pediu para te peneirar, eu, porém, rezei por ti, para que, não desfalecendo na fé, tu confirmes os teus irmãos. Ah, queridos, Lucas 22, 30, 31. Certamente, queridos, esse que testemunha por primeiro a ressurreição é o primeiro que vai confirmar os seus irmãos na fé. Quando alguém diz que não existe nada de extraordinário entre a hierarquia dos apóstolos, a gente fica a pensar quanta ilusão, quanta falácia, quanta talvez até maldade. A igreja, ao longo dos séculos, sempre entendeu que Simão Pedro tem precedência, e desculpe-me se eu estiver exagerando. Certamente hoje virou moda ser chamado de pastor, pastora, isso e aquilo. Quero dizer a vocês que só existe um pastor legítimo, é aquele o qual Jesus disse: Simão, João capítulo 21, versículos de 15 a 17, tu me amas mais do que a estes? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Foi a ele, Simão Pedro, o único a quem Jesus pediu para apacentar o seu rebanho.
Certamente a gente se autodeclara isso ou aquilo, quando na verdade, se não é nominado, se não é ofertado pelo mestre, pode ter certeza que isso pode ser elucubração de quem apenas tem o desejo de auto se promover. Simão Pedro hoje é o sumo pontífice, o Papa Francisco, aquele que tem o poder das chaves, aquele que tem o poder de ligar e desligar, aquele que tem a autoridade de declarar, aquele que tem a autoridade dada pelo Mestre Jesus, o único. E os demais são seus auxiliadores, os sucessores dos apóstolos, os bispos. Querida comunidade cristã, é esse que agora nós ouviremos ao longo deste período, falando com toda a autoridade, sem medo de ser morto. Aquele medo que Simão Pedro tinha ao declarar que era discípulo de Jesus, agora passa, porque ele agora vai proclamar em alta e sonante voz que aquele Cristo que vocês mataram, ele está vivo. Uma pergunta para nos ajudar a entender isso. Você é capaz de dar a sua vida por uma fábula? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o folclore do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do curuminho, sei lá, do lobisomem, como é que é? Sei lá. Muito bem, você seria capaz de dar a sua vida por um folclore desse? Pois bem, queridos, aqui é para mostrar para nós que aquilo que Simão Pedro agora tem coragem de dizer é a certeza da igreja, da qual eu e você somos membros. Por isso que Paulo, nessa segunda leitura de hoje, nós escutamos dizer: olha a condicional, se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas da terra, casa, carro, fama, estrelismo. Foi isso? Não. Se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas do... A gente tem buscado as coisas do alto, queridos. Certamente esse período de quaresma é um período para nos auxiliar na caminhada. Esse período que começou naquela quarta-feira, o ministro jogando pó e cinza na nossa cabeça e dizendo: converta-se e acredite no Evangelho. De lá para cá, mudou alguma coisa na sua vida? Alterou, cresceu, diminuiu, ficou estagnado? O que aconteceu de lá para cá? Saiba, queridos cristãos, aquele momento é justamente para a gente voltar para casa dizendo: eu preciso me converter, eu preciso pedir a graça divina e mudar de vida, de conduta. De lá para cá mudou alguma coisa, e aqui, certamente, se você conseguiu dar um salto de qualidade de lá para cá, pode ter certeza que a Páscoa para você foi verdadeira. Se você conseguiu dar um passo na sua caminhada cristã, pode ter certeza que a Páscoa para ti foi melhor do que a do ano passado. Agora, se não mudou nada, pode ter certeza que a gente não tem nem prazer em celebrar essas coisas. Todavia, queridos, esta liturgia sacrossanta nos ajuda, e é justamente aqui que nós encontramos, eu não sei, parece-me que por 7 vezes, a palavra testemunho, na primeira leitura, foi o marco, para dizer, Simão Pedro dizendo: sejam testemunhas, sejam agora testemunhas do ressuscitado.
Vão, onde quer que você esteja, dê exemplo de cristão. Afinal de contas, esse deve ser o ímpeto da igreja no mundo. Não precisa ser muito não, seja apenas uma pitadinha de sal, já vai fazer uma grande diferença. Queridos irmãos, essa liturgia é, portanto, um auxílio para nós. Vivamo-la, vale a pena. São Paulo diz assim, Ele me amou, Efésios 5, versículo 2, Ele me amou e por mim se entregou. Ele já havia dito, queridos, que iria fazer isso por 3 vezes. O Evangelho de Marcos 5, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, por 3 vezes enfatiza que Jesus iria ser entregue pelas autoridades, iria morrer, mas ao 3º dia ressuscitaria. Ah, queridos cristãos, os discípulos não entendiam nada, mas agora começaram a entender. Começaram a entender aquela fala de Jesus. Nós também entendemos. O que basta agora é aderir cada vez mais com convicção. Que esta liturgia, queridos, fomente na sua vida e na minha o amor por Jesus Cristo. Encerro justamente dizendo, como comecei, dizendo que o discípulo que experimenta o amor nele tem pressa e por isso chega primeiro. O discípulo que se sente amado tem pressa de estar perto do amor. Agora aquele que não experimenta esse amor fica de longe, como aquele episódio da paixão de nosso Senhor, onde estavam os apóstolos seguindo Jesus de longe, como acontece muitas vezes com a gente. A gente não pode ficar distante, nem muito menos acompanhando de longe. A gente precisa se jogar, a gente precisa se lançar. Só assim a gente vai experimentar o que isso representa para nós, o que isso significa para a nossa vida. Assim como esse discípulo que Jesus muito ama e que chegou primeiro ao túmulo, seja você, seja o Padre, sejamos nós. Cheguemos sempre primeiros para experimentar a ressurreição de Cristo, para que a gente possa sair pelos 4 cantos desse mundo que está carente de felicidade verdadeira. Como vale a pena ser cristão? Como vale a pena ser cristão? Porque ser cristão é ser, acima de tudo, alguém que já encontrou o caminho da verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe, queridos, e que essa liturgia sacrossanta e solene da ressurreição, do sentido da nossa vida, se com Cristo nós morremos, com Ele viveremos. Morra para si, deixe de lado a sua mania de dizer, eu sou cristão do meu jeito. Não faça isso. Do nosso jeito a gente se perde e não experimenta o que significa isso. Abramos mãos de nós mesmos. Jesus já tinha dito, Lucas 9, 24, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e venha se perder. O que vale é o homem que abriu mão da sua vida por amor a Ele. Esse vai encontrar o sentido da vida. Abra mão. Ou melhor, faça com que a sua vida, faça com que a sua história tenha sempre princípio nele, por Ele, para Ele. E eu tenho certeza que tudo que acontecer, ou de bom, ou aparentemente de ruindade, pode ter certeza que vai ter um significado para você. Que essa liturgia ajude-nos a caminhar como bons cristãos.
Os santos fizeram isso e foram felizes. Como São Paulo, que disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como Nossa Senhora, que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Abramos mãos, portanto, queridos, do nosso comodismo de um cristão, de um cristianismo light diet. Vivamos o amor nele, porque se essa experiência for verdadeira, pode ter certeza que verdadeira também será a sua atitude em cada dia. Que Deus nos abençoe e que o bom Jesus, aquele que por amor nos deu a vida, resgatou a nossa vida que estava entrelaçada na morte, que Ele olhe por cada um de nós e a todos, dizendo: filho, você quer ser feliz? Venha por aqui. Filho, você quer ser feliz? A felicidade não está lá não, está aqui. Sou eu a sua felicidade. João capítulo 15, versículo 11. A felicidade está nele. E certamente, se você encontrou essa felicidade nele, a sua felicidade será plena. Que o Senhor favoreça a mim e a ti esse assentimento de pertença a Ele, para que o mundo possa experimentar, ainda que não queira mudança, mas que possa olhar para você e dizer: aquele católicozinho ali é diferente de nós. Aquele batizadozinho ali, ele é diferente da gente. E você, na sua singeleza, possa pensar assim: de fato, eu não sou melhor do que você, eu não sou pior do que você, mas por ser cristão, eu sou diferente. Viva aquilo que Paulo disse, carta aos Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com o mundo, mas mudai-o com a vossa maneira de ser e de agir. Que essa experiência com o ressuscitado faça valer a vida de Jesus na sua vida. Amém.